Oi gente, meu nome é Lorena. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco de quais vão ser as minhas metas para 2022. Só que eu vou responder a tag Metas Literárias que o Paulo Hatz, lá do canal Livraria em Casa, criou. E essa tag caiu como uma luva, porque vai dar para eu colocar até mais coisas do que eu ia colocar no vídeo de 12 leituras para 2022. Então bora lá. A primeira pergunta é: quantos livros pretende ler? Eu coloquei 40 no Goodreads. No meu caderno de leituras eu fui um pouquinho além, coloquei 50. Porque em 2021 eu tinha colocado 30, porque 2021 tava dando nem pra viver de ir a cumprimento. Mas eu coloquei 30 e eu acabei lendo 42. Então eu aumentei um pouquinho a meta, e pra não assumir um compromisso público e falhar, eu coloquei 40 no Goodreads. Uma continuação que você quer ler. O primeiro que eu preciso ler, já passou da hora de finalizar essa série, é Reino de Cinzas, o último livro da série Trono de Vidro. Eu tô enrolando há muito tempo, na verdade há anos, e eu já tive que reler 2 vezes pra eu relembrar tudo o que aconteceu, só que eu espero que esse ano eu consiga finalizar de uma vez por todas essa série, que inclusive eu gosto muito. E o outro é a História de Quem Foge e Quem Fica, que é o terceiro livro da tetralogia napolitana, da Helena Ferrante. Eu comecei ela e inclusive eu pretendo reler, só que eu parei aí no terceiro livro e nunca mais peguei. E espero que esse ano eu consiga reler o primeiro e o segundo, engatar no terceiro e quem sabe já terminar a tetralogia. Um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? O primeiro é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Uma das perguntas que eu vou responder ainda é que eu quero tirar algumas coisas aqui que estão acumuladas na estante, que eu já comprei há muito tempo e acabo não lendo. E esse livro aqui eu comprei há um tempão, deu uma promoção na Amazon e ele ficou esquecido no churrasco, mas é uma história que eu tenho muita curiosidade de ler, um autor que eu tenho muita curiosidade de conhecer outros livros além desse também. Então 100 Anos de Solidão, espero que venha aí em 2022. O outro é esse aqui, Em Águas Profundas, da Patrícia Highsmith. Eu tenho muita curiosidade de conhecer as histórias dela, porque eu gosto muito de romance policial e ela é super bem falada. E eu vou começar por esse aqui, porque eu já tenho aqui na estante e vi muitas coisas positivas sobre ele. Quarta pergunta: um autor que você gosta muito, pretende ler mais coisas dele e quais livros? Eu coloquei a Sally Rooney, que é a autora de Pessoas Normais, que inclusive ficou entre os favoritos de 2021. E esse ano eu pretendo ler Conversa Entre Amigas. Eu gostei muito da escrita da autora, as histórias dela funcionaram muito pra mim. E eu tenho quase certeza que eu vou gostar dos outros livros dela também. E o outro que eu coloquei foi Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Eu li a trilogia Século dele e amei, fiquei apaixonada e coloquei vários livros dele na lista para ler, mas o que eu tô mais curiosa é esse, Os Pilares da Terra. O Ken Follett, ele faz um trabalho de pesquisa histórica muito, e ele consegue inserir na história de um jeito que eu acho fascinante. Ele constrói personagens muito bem e geralmente os personagens dele é aqueles que você vai acompanhando e eles vão passando por esses períodos históricos, a gente consegue acompanhar um amadurecimento, consegue ver para que lado os personagens foram. Então eu adoro esse autor e pretendo ler esse ano Os Pilares da Terra. Tem outros livros dele que eu também tenho curiosidade, mas esse é o que eu tô mais curiosa e vamos devagar. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2022? Como eu já disse, eu vou desencalhar uns livros que eu tenho aqui na estante, porque eu tenho lido cada vez mais no Kindle. Acho que 80% das minhas leituras estão sendo no Kindle e tem muitos livros parados na estante que eu comprei e não leio justamente porque eu tô preferindo ler no Kindle. Isso aconteceu na minha vida já tem um tempão. Porém, os livros que eu queria muito ler, eles acabam ficando aqui pegando poeira na estante. E isso já puxa a segunda coisa que eu quero fazer diferente, que é de ler os livros que estão na minha TBR, há séculos. Porque eu fico cada vez colocando mais livros e vou esquecendo aqueles que estavam lá atrás e eu acabo perdendo a vontade de ler, que é o que acontece com muito livro que tá aqui parado na estante, que já tava na minha TBR há um tempão, eu não pego pra ler e depois eu acabo esquecendo, passa a vontade e aí os livros ficam aqui. Então esse ano eu vou desenterrar livros da estante, não vou ficar muito preocupada com o lançamento, vou ler coisas que eu já queria ler antes. Vou resgatar tudo que eu coloquei na minha TBR antiga, principalmente do ano passado. Tinha muito livro que eu tava com muita vontade de ler lá e não li, e esse ano já cresceu mais um pouco, então vou colocar um pé no freio, pegar o que eu tenho na estante, dar uma avaliada ali no Kindle, ver o que eu quero realmente ler, o que eu não quero, e não vou ficar muito preocupada com livros que estão lançando. Então, essas são as duas coisas que eu quero fazer diferente esse ano. Não vou colocar muita coisa, porque, um calhamaço que pretende ler. Eu espero muito que venha aí It, a Coisa. Eu tenho muita vontade de ler alguma coisa do Stephen King. Comecei a ler A Dança da Morte, mas eu acho que eu comecei pelo livro errado, porque eu acabei abandonando o livro. Eu vou retomar, mas assim, não era muito bem o que eu estava esperando. Não consegui me acostumar ainda com a escrita dele, mas esse aqui é um dos livros que eu comprei numa promoção muito boa que teve há um tempo atrás aí na Amazon. Na verdade, há muito tempo, e ele ficou aqui na estante encalhado também, junto com Sob a Redoma. Mas eu acho que eu vou começar com esse aqui, porque eu tenho mais curiosidade nessa história. Sob a Redoma, acho que eu
vou gostar mais, mas eu prefiro começar com It. E o segundo, gente, quem teve essa ideia? Os Miseráveis. Não, tem condições de segurar isso aqui? Eu não sei aonde eu estava com a cabeça, não sei. Mas enfim, eu quero muito ler Os Miseráveis, porque a minha história com esse livro é a seguinte. Ele virou um favorito meu na minha época de escola, ainda muito tempo atrás. Só que eu li numa versão daquela bem reduzida, e mesmo assim ele já se tornou um favorito. E depois que eu fui descobrir que eu li a versão reduzida, eu não sabia. Na época de escola ainda, não tinha internet pra procurar as coisas, não tinha booktube. E então eu nunca li Os Miseráveis integralmente. Só que nessa edição aqui não vai ter como. Eu vou acabar comprando outra. Já até vi uma na Amazon, que o livro é um pouquinho menor. Esses livros assim que são muito extensos, que tem muitos personagens, muita informação, eu gosto de ler no físico, porque eu faço muita anotação, a minha memória é um pouco ruim. Então para procurar no Kindle eu acho um pouco mais incômodo. Por isso eu prefiro ler no físico. Só que nesse aqui não vai ter a menor condição. Eu não sei nem porque eu comprei. Na verdade eu sei, porque deu uma promoção na Amazon na época e eu achei que seria uma boa ideia. Mas eu olho para ele na estante, me dá vontade de chorar, assim, porque sem condição nenhuma. Mas vem aí Os Miseráveis, vou ver ainda o que eu vou fazer, se eu compro no Kindle, se eu compro uma outra versão, mas... Sétima pergunta, livros nacionais para ler. Eu coloquei 4, com certeza eu vou querer ler, e o primeiro é o Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins. Amo, amo, amo todos os livros do Vitor Martins, e esse especialmente eu tô muito curiosa, porque eu assinava a newsletter dele, e ele deu alguns spoilerzinhos do que ia ter no livro, eu acompanhei todo o processo do início, então tô muito curiosa para conhecer Se a Casa 8 Falasse. O segundo é o Torto Arado, eu tô muito curiosa para ler, então eu nem sei de muita coisa sobre, é um livro que eu vou gostar, e pretendo ler ele ainda no mês que vem. Metade de fevereiro eu acho que eu já quero começar a pegar pra ler. Um Salto para o Amor, da Ione Simões, que eu até já comecei no ano passado, mas eu acabei parando. E eu tenho muita curiosidade de conhecer alguma coisa da autora. Ela tem um canal aqui, o Minha Vida Literária, que eu já acompanho há muito tempo, mas eu não costumo ler muito esse gênero. Mas por gostar muito da Ione, eu quero dar uma chance pros livros dela. O quarto é uma fantasia, Peregrinas da Calmaria e Tormenta, que é da Laís Napoli. Eu sigo a Laís no Instagram há um tempo e ela dá dicas maravilhosas de escrita, então eu meio que acompanhei ela criando ali o livro dela, ela ambientando, ela fazendo os mapas e tudo, então eu fiquei curiosa para conhecer um pouco da escrita dela. Me parece que é uma trilogia, As Crônicas Seculares, e eu tô muito animada, né? Uma fantasia nacional. Quero ler mais fantasia nesse ano. Tem no Kindle Unlimited, então eu vou começar por ele. Oitava pergunta, um livro que pretende reler. Essa pergunta é muito boa porque vem aí um projeto que eu estou muito animada, por enquanto um projeto eu comigo mesma, mas mesmo assim. O primeiro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu terminei esse livro, eu já queria reler. Assim que eu li a última página, eu já queria voltar e reler tudo, e toda vez que eu olho pra minha estante, eu tenho que olhar pra ele, eu penso na Evelyn, que saudade da Evelyn, que saudade dessa história. Então, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, como o próprio Paulo Hatz disse no vídeo dele, pra mim, Evelyn Hugo vai ser tipo Harry Potter. É aquele livro que eu vou querer reler de tempos em tempos, porque, gente, sem condições. Evelyn Hugo, assim... tenho nem o que falar. E o segundo é A Princesinha, a editora Wish, maravilhosa, lançou uma versão, como sempre, impecável, e esse é um dos meus favoritos da vida, A Princesinha, então eu estava esperando um momento especial para conseguir reler, e esse momento chegou com essa edição maravilhosa da Wish. Nona pergunta, um livro hypado que você finalmente pretende ler. O primeiro é Assim que Acaba, da Colleen Hoover, pra minha amiga Diana parar de me azucrinar. Mentira, ela não fica me azucrinando, ela só me recomenda muito esse livro porque ela gosta muito da Colleen Hoover, e eu com a Colleen a gente fica meio assim, tem livro que eu tem livro que eu não gosto, tem livro que eu... sabe? Mas é Assim que Acaba, parece ser uma história que vai me agradar. Pelo que eu soube, é um livro até bem maduro da Colleen, não tem aquelas coisas mirabolantes que eu costumo não gostar em certas histórias dela. Enfim, vou ler É Assim que Acaba. O outro é Outlander, já está na minha TBR também há um bom tempo, e eu tenho, na verdade, preguiça de começar, porque eu sei que é uma história que eu vou gostar muito, e aí vai me dar ressaca literária, e eu vou começar a ler, vou esquecer de todos os outros livros que eu tenho pra ler, tipo A Guerra dos Tronos, pelo menos eu acho que é o que vai acontecer comigo quando eu começar a ler essa série, porque eu acho que eu vou gostar muito, mas eu pretendo ler pelo menos o livro 1 esse ano. E o nono é O Príncipe Cruel, porque esse livro divide tantas opiniões, uma galera que ama, uma galera que odeia, que eu quero ver qual é desse negócio, e estava na minha lista, então esse ano eu vou pegar pelo menos o primeiro pra eu sentir ali qual é a vibe, se eu vou gostar ou não. Um livro clássico que você quer ler. Com certeza em 2022 eu quero desencalhar muito clássico que eu tenho aqui
aqui na minha estante. E o primeiro dele é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu estou amando de paixão essa história, porque eu comecei no ano passado, mas como eu estava gostando muito, como estava um pouco confuso, porque são muitos personagens e a minha cabeça estava mais confusa ainda no ano passado, eu resolvi dar uma pausa para não prejudicar a minha experiência. Então eu preferi deixar para um momento mais calmo. Esse ano eu pretendo terminar. Parei aqui na página 113. Eu tô gostando até bastante dessa tradução, mas eu quero comprar uma outra edição, se eu não me engano é da Antofágica, que tem alguns textos de apoio, é bem mais bonita também. Essa aqui eu comprei por R$ 10 na Amazon, mas eu não tenho nada a reclamar dela por enquanto. O segundo é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Olha a finura. É muita falta de vergonha. Tenho muito livro clássico que eu quero conhecer, que eu sei que eu vou gostar e que tava pegando poeira aqui na estante. Mas esse aqui ele é tão fininho que eu acho que eu consigo ler ele ainda nesse mês de janeiro. E o terceiro é Dom Casmurro, nessa edição aqui mesmo. Não tenho nada a reclamar, é a edição que eu tenho e eu acho que eu não vou comprar. Porque a minha memória é tão ruim que eu não me lembro se eu cheguei a ler ele na escola ou não. Sempre que volta essa discussão de traiu ou não traiu, eu fico tentando puxar na memória se eu cheguei a ler ele na escola. Se foram outros, eu sei que eu tenho algumas memórias, mas eu não sei se elas foram feitas a partir das discussões que eu vejo na internet sobre isso, ou se eu realmente li, não me lembro, mas enfim, eu quero ler esse e outros também do Machado. E a última pergunta, um lançamento que você está ansioso para ler. Primeiro, eu coloquei Apples Never Fall, da Liane Moriarty. No livro de piores leituras, entrou um livro dela lá e eu tô com um encalhado, só que eu gosto muito dessa autora. Eu tenho livros dela que são favoritos e esse aí eu tô achando que ela vai ali para outras vertentes, mas mantendo aquela coisa do drama familiar que ela sempre tem, só que eu acho que vai ser um pouquinho diferente no estilo de Nove Desconhecidos, então eu tô ansiosa, vamos ver. O segundo é Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid, mas é um relançamento, só que esse é um dos 2 livros dela que eu ainda não li, Em Outra Vida Talvez e Para Sempre Interrompido. Então, como vai ser relançado com essa capa que eu até achei mais bonita, eu vou esperar para ler nessa. E o outro é Contos Asiáticos, da editora Wish. A editora Wish vai sempre aparecer nesse canal que eu amo, eu sou fã. E para completar a minha coleção de contos, que são os contos clássicos, os contos celtas, os tradicionais e os contos asiáticos, que vai até ser ótimo também para esse meu projeto. Eu quero conhecer cada vez mais autores, livros, a cultura asiática. E depois de ler Pachinko, eu fiquei fascinada. Inclusive, eu vou trazer uma resenha aqui de Pachinko. Eu já escrevi uma lá no Goodreads e foi o segundo melhor livro do ano passado na lista lá das melhores leituras. E foi isso, gente. Estou animada para o ano de 2022. Não fiquei colocando muitas pequenas metas. Vocês viram que eu tenho só 2 coisas para fazer diferente. Não vou me cobrar tanto também para ler, porque no ano passado eu não me cobrei e acabei batendo a meta. Então vou simplesmente ler o que eu tiver com vontade de ler. Vou tentar, claro, honrar todos os livros que eu coloquei nessa lista aqui, porque já tem um tempo que eu tô para ler ele. E no mais eu vou deixar só isso, não vou colocar muita coisa, não vou colocar muita pressão, porque a gente tá aí meio que no escuro, né? A gente não sabe como vai ser esse ano. Eu espero que seja diferente dos últimos 2, porque pelo amor de Deus. E expectativas estão sendo criadas. Então vocês me acompanhem nas redes sociais para ver se eu vou conseguir. Tem vários outros livros também que não entraram aqui e estou empolgada. Vão lá no canal do Paulo para ver o vídeo dele, também tá muito legal. Por favor, deixem um curtir nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem também para me ajudar nesse comeback do canal. Me sigam lá nas redes sociais e até o próximo vídeo.